Eu quero dar boas-vindas para todos os irmãos, dar boas-vindas para aqueles que estão no Facebook também. Sejam todos bem-vindos, né? Se nós estivéssemos presencialmente, eu falaria sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Mas hoje a nossa casa, nós somos a casa do Senhor. Então, como é bom a gente estar junto como casa do Senhor, né? Como é bom a gente estar junto. Mais um domingo, hoje é um dia cheio, né? Nós já tivemos a nossa classe especial, nossa escola bíblica dominical especial, em que nós nos aprofundamos na palavra de Deus. Foi um momento realmente muito especial da nossa igreja, com o pastor Alonso Colares. E agora à noite, nós estamos no nosso culto, nós vamos encerrar o mês do nosso aniversário. Nós estamos completando neste mês 41 anos de existência, o que é uma vitória muito grande para nós, né? Mesmo em meio às lutas, foram 41 anos de lutas, mas de grandes vitórias, com certeza. Pois em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, aquele que se entregou por nós, aquele que não mediu esforços para que hoje a gente estivesse na sua presença. Então, nós vamos louvar e exaltar este Deus nessa noite, fazer a leitura bíblica que se encontra em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Você aí na sua casa, né, onde você está participando deste culto, leia junto comigo, né? Mesmo que o nosso som não seja aberto, não esteja junto, mas eu quero, se você puder, leia junto comigo este trecho da palavra de Deus. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do nosso Deus, aquele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, a alegria dele é a nossa força, é o que nos fortalece, é o que nos coloca de pé. Eu creio nisso. Então, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Ontem eu achei interessante no nosso louvorzão, no nosso louvado seja, o irmão Felipe, ele falou, se você pudesse colocar de pé, se coloca de pé aí. E eu até conversei com a minha mãe depois, falei assim, olha, eu realmente percebo que quando a gente está sentado, a gente meio fica um pouco inibido, a gente não tem tanta vontade assim de cantar, a gente mais assiste do que canta. Então, se você quiser, se você puder ir ficar de pé para realmente louvar o Senhor, pode fechar a câmera, não tem problema, mas se você puder ficar de pé para louvar ao Senhor, louve ao Senhor com tudo que você tem de fôlego. Porque é para isso que nós nascemos, é justamente para louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com a equipe de louvor da nossa igreja, cantando a alegria do Senhor.
pode tirar essa alegria. Ninguém pode tirar da gente a força que o Senhor nos dá. Porque se Ele está feliz, se Ele se alegra, quanto mais eu não vou me alegrar na presença do Senhor. Porque Ele, estar na presença dEle é muito bom. Estar na presença de Deus é algo maravilhoso. Nós vamos orar, louvando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade que nós temos de louvá-lo, de render glórias ao nome dEle. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno de louvor e adoração. Muito obrigada, Senhor, por esta noite em que podemos estar reunidos. Mesmo que não no templo, não estamos fisicamente juntos, mas estamos unidos como igreja para te louvar e te exaltar. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Porque num momento como esse nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui para te louvar e te exaltar. Muito obrigada, Deus, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem mantém unida a nossa igreja, é o Senhor quem tem sustentado a tua igreja, Pai. E, mais uma vez, lembramos que a igreja ela não é o templo. A igreja somos nós, os membros, as pessoas, Deus, que te amam e que querem te servir. Então, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos tem guardado durante todos esses anos. E por isso estamos aqui para te louvar. Recebe o culto que prestamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que bom poder render louvores ao Senhor, né? Chegamos ao dia 28 de junho e nós estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos fazer mais uma leitura bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 5. Esse é um texto bem conhecido, mas nós vamos ler. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós somos um corpo e nós estamos ligados uns aos outros. A partir do momento em que nós encontramos a Cristo, nós fazemos parte de um só corpo. Independente de onde estejamos, nós somos um só corpo. Hoje nós temos a presença de um pastor que vem lá de Curitiba. Ele está presente na nossa igreja, nós somos um corpo. Mesmo que ele esteja lá em Curitiba e a gente aqui, seja em Caxias ou não em Caxias, seja na cidade do Rio. Amém. Nós fazemos parte de um só corpo e nós vamos cantar isso. Ainda que nós, muitas vezes eu ouvi muitas pessoas falando que essa canção ela não diz exatamente que não é verdade, porque nós não conseguimos ter um corpo, assim, nós nunca vamos conseguir ter um corpo totalmente ligado, unido, vivendo em amor, mas isso é uma oração. É uma oração em que a gente pede para Deus que nós, a começar em mim, sejamos um corpo unido, vivendo em amor. Porque a letra dessa música fala, eu recebi um novo coração do Pai. Então, se eu recebi um novo coração do Pai, começa em mim a mudança que eu quero ver na minha igreja. Então, vamos louvar e pedir realmente como uma oração a Deus. Faça essa oração, dizendo que eu quero que o meu corpo, a minha igreja, o corpo de Cristo, seja assim, totalmente ligado e unido, vivendo em amor, uma família. Então vamos louvar e vamos clamar ao Senhor por isso. Vamos cantar.
vocês tiveram a oportunidade de fazer esse mesmo exercício que eu fiz aqui agora, eu fui olhando telinha por telinha para poder ver quem é que estava, para poder ver e orar por você. E orar e olhar para você e dizer: eu preciso de ti, meu irmão. Eu sozinha eu não sou nada. Mas quando a gente está junto, quando a gente ora junto, quando a gente celebra junto, quando a gente chora junto, isso é viver aquilo que Jesus orou ao Pai, pedindo a Deus para que nós, através dessa comunhão, através desse amor, desse corpo, nós fôssemos reconhecidos como verdadeiramente filhos de Deus, como discípulos de Cristo. É isso que ele espera de nós. E eu agradeço muito por ter você aqui. Eu quero agradecer a você que está aqui participando com a gente pelo Zoom, você que está no Facebook. Eu estou vendo aqui o pessoal no Facebook. Que bom ter vocês aqui. É muito bom a gente estar junto. É muito bom a gente estar interagindo nesse momento. Eu fiquei muito feliz de ver a tia Thelma, o tio Floriano, a Glicelma. Muito bom ver vocês. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que vocês estão sempre no Facebook assistindo, né, participando com a gente lá, mas ver vocês aqui me deixa muito feliz. Então, eu quero agradecer a você que está aqui. Você faz parte dessa igreja, ainda que você não seja membro. Né? Ainda que você seja nosso visitante, muito obrigado pela sua presença, visitante. Você é nosso. Você faz parte desse momento na nossa igreja. Então, eu quero te agradecer porque você está aqui. Toda semana, todo culto, a comissão de integração envia uma mensagem para os nossos visitantes, agradecendo pela presença dos nossos visitantes aqui e dizendo: seja bem-vindo, participe com a gente de mais outras atividades que nós temos. Né? Então, as nossas outras atividades, eu vou passar agora, como um recado, todas as nossas atividades da semana. Né? Nós temos as nossas reuniões de oração, na segunda, na terça, na quinta e na sexta, às 18 horas. Tem sido uma bênção. E nós vamos mostrar daqui a pouquinho uma prova de como tem sido uma bênção. Né? As nossas reuniões de oração, os nossos cultos, né? São as quartas e domingos. Então, a quarta-feira às 19h30, no domingo às 18 horas. Nós temos as escolas bíblicas, que também acontecem no domingo. Dos adultos às 9h, dos jovens às 11h, dos adolescentes às 16 horas. Então, vamos participar, pelo aplicativo do Zoom também. Então, todos podem participar, todos podem interagir, participar desse momento da nossa igreja. Né? Nossa igreja continua viva, continua trabalhando, e nós louvamos ao Senhor por isso. Né? Nós temos a campanha do quilo, né? Há muitas pessoas nesse momento que estão passando por dificuldades, né? E não basta a gente dar uma cesta básica no mês e no seguinte a gente não ajudar. A gente precisa continuar ajudando essas pessoas. E mais pessoas têm procurado a nossa igreja pedindo ajuda. É porque a situação está realmente muito complicada na nossa cidade, no nosso país. Muitas pessoas perderam o emprego e não sabem como pagar as suas contas, e nem o que comer, nem o que oferecer aos seus filhos. Então, vamos ajudar. Se você pode doar 1 quilo que seja, a nossa igreja está aberta nas segundas, quartas e sextas, na parte da manhã, de 9h a meio-dia, para receber esses mantimentos. Se você não pode ir até a igreja, fala com a gente, fala com a liderança da igreja, fala com o irmão Vinícius, que está à disposição para poder recolher esses mantimentos na sua casa. Mas se você quer doar em dinheiro, porque você sabe que, né, a gente gás se compra com dinheiro, né? Conta de luz se paga com dinheiro, não paga com arroz. Então, a gente precisa também que os irmãos ajudem a gente, se os irmãos puderem, ofertando, né? E ainda que seja, não, eu quero que seja para comprar alimentos, né? Eu quero que seja para alimentos. Pode ser também. Alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza. Os nossos irmãos e os nossos vizinhos, né, que têm procurado a gente, estão precisando. Se você desejar ofertar em dinheiro, aí tem as informações
da conta da nossa igreja. Você pode tirar uma foto, tirar um print dessa tela para poder ficar registrado aí. Depois você envia o comprovante da sua transferência ou depósito para o irmão Marcionil, nosso primeiro tesoureiro. O número também está aí na tela, esse número do WhatsApp. Você manda o comprovante dizendo: isso aqui é para a oferta da campanha do quilo. Mas você também pode usar essa conta, né, para entregar o seu dízimo, para entregar a sua oferta, que não seja, porventura, para isso. Você pode discriminar a sua oferta para missões estaduais, por exemplo. Nós estamos em campanha de missões estaduais, mês de julho, que vai começar agora, é um mês dedicado a missões estaduais do nosso estado. Então, vamos ofertar. Né? Hoje de manhã, o pastor Alonso falou sobre um coração missionário, né, que é raiz dos batistas. Então, nós precisamos também sustentar os nossos missionários que estão no campo, no nosso estado. Né? Eles estão precisando da nossa ajuda. Então, se o irmão puder contribuir também com as ofertas, né, de missões estaduais, ofertas para a nossa igreja, é só mandar o comprovante e discriminar. Olha, isso aqui é para oferta de missões estaduais, isso aqui é para oferta da campanha do quilo. Fiquem à vontade, irmãos. A casa é nossa. Bom, lembrando também que a gente tem o nosso Facebook, tem algumas pessoas que estão lá agora participando com a gente. Fica ligado que lá a gente coloca as informações. Nós temos o nosso Instagram, né, também para compartilhar os nossos momentos. O nosso canal no YouTube, é muito importante que os irmãos se inscrevam no nosso canal no YouTube. Lá a gente coloca os nossos cultos, as nossas atividades. Então, o louvorzão de ontem vai estar lá. A IBD de hoje vai estar lá também. O culto de hoje vai estar lá também. Não entra ao mesmo tempo, que a gente coloca primeiro no Facebook. Mas, durante a semana, os irmãos vão ver que vai estar lá, disponível para os irmãos verem e reverem quando os irmãos quiserem, tá bom? Essa semana nós enviamos para os irmãos também um material que ajuda a gente a mexer no Zoom. É um material bem simples, bem básico, ajudando a gente a achar os botões, porque a gente se perde mesmo. O Zoom ele não é tão simples assim à primeira vista, mas ele ajuda a gente a achar os botões, que pode ajudar a gente nas classes, nos cultos. Então, os irmãos, deem uma olhada lá, vejam. Ele foi preparado com muito carinho pelo 360, Ministério 360 Graus, para que os irmãos estejam cada vez mais interagindo nas nossas atividades e que sejam momentos produtivos, né? Aqueles que estamos juntos em reunião, e assim a gente consegue ter um culto ou uma reunião mais fluida, né? Com todos sabendo mexer na ferramenta, tá bom? Bom, esses são os avisos dessa semana. Nós mais uma vez agradecemos muito por você estar aqui. É muito bom a gente estar junto nessa noite. E nós vamos celebrar o Senhor. Eu falei que as nossas reuniões de oração têm cada vez mais frutos. Nós temos várias pessoas participando das nossas reuniões de oração. É uma coisa que eu ouvi e eu vi várias vezes que uma reunião de oração normal no templo geralmente tem o quê? 5, 6 pessoas, mas as nossas reuniões de oração pelo Zoom tem 20 pessoas. Glória a Deus por isso. Nós temos igreja cheia nas nossas reuniões de oração e nós louvamos ao Senhor por isso. E um dos frutos que a gente vai colher hoje da reunião de oração é a igreja cantando, cada um na sua casa, um hino Sou Feliz com Jesus, que nós cantamos numa das reuniões de oração dessa semana. Então, os microfones das pessoas que vão participar aí serão abertos e nós vamos cantar agora, junto com esses irmãos, Sou Feliz com Jesus, o hino 329 do Inário para o Culto Cristão. Se pagaste meu mais forte sofrer, ó, seja o que for
Juliana, quando for ruim, dá um sinal que eu vou clicar aqui. Que vai... sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sempre eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, ainda teve um amém com o irmão Daniel. Que bênção, que bênção. Amém, É como se a gente tivesse no tempo. Acho que isso é assim, para nós estarmos juntos nesse momento, mesmo que separados fisicamente. Esse está sendo um tempo muito bom para a nossa igreja, um tempo de muito crescimento da nossa igreja. E eu fico muito feliz por isso, muito feliz mesmo. Nós vamos ter um momento de oração, um momento de intercessão agora. Vou fazer essa leitura em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria convidar
o pastor Hamilton para fazer um momento de intercessão neste momento, e aí ele também depois vai apresentar o pastor Dorgival, que será o preletor desse culto essa noite. Pastor Hamilton. Graça e paz da parte de Deus que é Pai e do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos. Meus amados, vocês acabaram de ver o seu pastor passar por um aperto danado. Eu disse para a irmãzinha, quando falou assim, ó, quando mandou um recadinho, pode cantar? Eu falei, olha, eu posso adorar, porque eu desafino até para falar às vezes, né? Só que hoje eu tive a ajuda das minhas duas princesas aqui, né? Tem a rainha, as duas princesas chegaram junto, Rayane e Lohane, cantando uma do lado da outra aqui, então abafaram um pouquinho a voz aqui desse barítono meio baixo, mas o coral canta, soprano canta, o tenor canta baixo, contralto, e tem também o desafinalto, né? Eu estou nessa última categoria, mas olha, e fico muito nervoso, eu transpiro. Coloca-me para pregar para 3.000 pessoas, mas não me manda cantar para 10, porque eu fico realmente... Vocês podem imaginar, é como alguns aí que, se eu chamasse para pregar, se sentiriam. Mas, olha, que alegria estarmos juntos, que bom. Pastor Dorgival, essa igreja é maravilhosa. E a gente está agora querendo interceder por essa igreja, querendo colocar diante de Deus. E a gente tem orado diariamente, todos os dias, às 18 horas, exceto quarta, às 19h30, e aos sábados, que geralmente é uma atividade especial, nós temos orado constantemente, e a igreja tem estado firme nesse propósito. Em todo lugar em que eu vou desenvolver qualquer atividade, seja laborativa ou não, meus irmãos, isso é um testemunho. A gente cria o dia da oração, o dia da oração. No Colégio Batista, em Campos, a gente estabeleceu lá, nenhum dia começa sem oração. Então, tem os funcionários que chegam e tem um tempo de intercessão, de oração. E quarta-feira é a oração dos pastores. Terça-feira, às 9 horas da manhã, na nossa sede da convenção, em todas as semanas, estando eu presente ou não, às terças-feiras é o tempo de oração, é proibido trabalhar. A gente tem muita ocupação, são 1.653 igrejas, em 41 associações, é muito trabalho, então tem que orar. Então, se você tem muita luta, se você tem pouco tempo, não deixa de orar. Vamos orar, então? Se você tem um motivo pelo que deseja que Deus haja na sua vida ou na vida de alguém que você ama, porque você não pode resolver a questão que você quer colocar diante de Deus, faz assim, ó, levanta aí a sua... Dá um toque. Deixa eu passar um pouquinho essa tela, que é muita gente. Gostaria de ver você, sinaliza. Se você está com a câmera em oculto, tem reactions aí, vai dar um joinha aí, faz um papo firme e eu vou saber. Eu estou vendo aqui várias pessoas pedindo oração. Então, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos render graças por Tua presença entre nós. Nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor está presente como um Pai misericordioso e piedoso, longânimo, como diz a Tua palavra, e grande em benignidade. E é com base nesta convicção que temos que pedimos ao Senhor, atende ao clamor do Teu povo. Ó Deus, alivia sofrimentos, resolve questões impossíveis, pois esta palavra não faz parte do Teu dicionário. Por esta razão, Senhor, colocamos as coisas cujos recursos humanos não podem mais fazer nada, mas estão entregues ao Senhor, que é todo-poderoso, ao Senhor de quem Jesus falou como sendo tudo possível ao Senhor. É com esta fé, com esta convicção, com esta certeza que recorremos ao Senhor
suplicando, atende, Senhor, o clamor desse povo em nome de Jesus. Contudo, Pai, no mesmo nome pedimos ao Senhor que prevaleça o teu soberano querer e nós tenhamos entendimento perfeito daquilo que é a tua santa e bendita vontade e assim rendamos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Bom, nós estamos aqui com uma personalidade muito ilustre. Meus irmãos, eu já falei sobre pastor Dorgival Lima Pereira com os irmãos, uma vez quando fomos ao acampamento. Eu falei que tinha participado de um dos melhores treinamentos da minha história como pastor, uma das melhores oficinas de capacitação. Pastor Dorgival é uma pessoa muito preparada. Tem uma atividade muito intensa. Ele é coordenador executivo dos Batistas da Grande Curitiba, que é a associação das igrejas lá do local. É envolvido pelo espírito gregário que ele tem como líder, com múltiplas atividades. É secretário executivo de um grupo evangélico de ação social e político lá da cidade de Curitiba. Pastoreou interinamente 17 igrejas e atualmente está, das 17, tem 3 igrejas batistas e atualmente ele ainda é pastor interino. É membro do Conselho da Convenção Batista Brasileira e relator de uma das mais importantes comissões, que é a Comissão de Finanças e de Planejamento da Convenção. Por isso, ele liderou essa capacitação sobre treinamento. Ele é secretário da Sociedade Bíblica do Brasil, lá do Diretório de Paraná, Santa Catarina e de Rio Grande do Sul. Meus queridos, ele é alguém muitíssimo ocupado. E ele é pastor titular ainda da igreja, foi pastor titular por 5 anos, de 2002 até 2006. E está como interino nessas igrejas. Logo, os irmãos podem imaginar que esse homem é muito ocupado, tem muita atividade. Contudo, quando eu falei com ele, ele disse, olha, prontamente, pastor Hamilton, eu estarei lá com muita alegria. Eu quero dizer, pastor Dorgival, foi com essa garotada que eles recorreram às ferramentas das mídias sociais antes de mim. Eu aprendi com a Aline e com os demais. Amém. E, com a Bia, que dirige a área de comunicação, com esse povo. Eles saíram na frente. Quase um mês depois, aliás, foi um mês não, uma semana depois, que eu não demoro tanto, pode dar um empurrãozinho, eu pego no tranco, mas eu vou rápido. Então, mas é com essa juventude que eu tenho sido motivado a continuar. Eu dedico um tempo muito pequeno para essa igreja que é amorosa, carinhosa, uma igreja de gente muito inteligente e capacitada. Glória a Deus. Pessoas muito boas. E é com carinho que eu entrego esse povo ao seu pastoreio na palavra nesse momento, com muita alegria. Meu querido amigo, Deus te abençoe muito. Amém, amém. Pastor Hamilton, eu é que agradeço. Para mim é um privilégio muito grande poder estar com os amados, adorando a Deus, cultuando a Deus nesta noite tão especial. Vocês estão me ouvindo bem, né, Aline? Tudo bem? Pessoal aí, todo mundo bem? Então tá bom. Qualquer coisa, Aline, me dá um sinalzinho, tá? Se o áudio falhar. Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder estar com os amados, de conhecer aí a Wayne, a Aline, mesmo que seja virtualmente. Um dia quero ter o privilégio de ainda abraçar esse povo amado e amoroso do Senhor, porque, sem dúvida alguma, pastor Hamilton é um homem de Deus e ele é conhecido caracteristicamente pelo amor
pela cordialidade, pela postura de um gentleman, mas é um gentleman de Jesus, né? Não deve ser à toa que a sua amada irmã Venância, a esposa, a irmã Venância, também deve ser uma mulher de Deus, dócil, carinhosa aí com todo mundo. E essa igreja deve se sentir muito amada, né? Por quê? Porque ela ama. E porque ama, Deus manda obreiros que a amem também. Eu tenho certeza que vocês têm sido muito amados pelo pastor Hamilton, como eu tenho sido, né? Essas palavras carinhosas dele a meu respeito, eu quero dizer, pastor Hamilton, realmente Deus tem me dado essas oportunidades todas e eu tenho encarado tudo isso como uma missão que o Senhor tem me dado para poder crescer, se desenvolver e ser um servo. O meu desejo é ser servo, o meu desejo é servir a cada dia. Servir o Senhor e servir as igrejas do Senhor e servir os pastores ou as ovelhas guias que o Senhor tem levantado para liderar o povo de Deus espalhado por todo o Paraná, aqui a Grande Curitiba, o Paraná e o Brasil. E quando o pastor me convidou, né, eu tenho um carinho muito especial pelo Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado por esse lugar aí. Sou apaixonado pelo Rio. Eu sou um nordestino, paraibano, né? Mas estou no Paraná há mais de 32 anos. Há 34 anos, para ser mais preciso. Meu casamento já fizemos 32 anos. Minha amadinha está ali no sofá acompanhando pelo Facebook. Não é? Jusceli, ela é psicóloga. E a minha amada também pede que eu transmita a todos vocês um grande abraço virtual, né? Um abraço amoroso de Jesus, né? Para todos vocês, para todas vocês, aí principalmente para as irmãs. Então, amados, é um privilégio. 41 anos de vida eclesiástica, 41 anos de lutas, 41 anos de vitória, 41 anos de cumprimento da missão. Isso é muito importante. E eu louvo a Deus pela existência dessa agência do seu reino, aí no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, né? A primeira igreja batista universitária do Brasil. E o homem de Deus, como o pastor Hamilton, também com mais de 1.600 igrejas para cuidar, para administrar, dando suporte ministerial, dando apoio, dando treinamento, proporcionando com a sua liderança da convenção, né, o suporte que as igrejas precisam. Ainda tem tempo e Deus ainda o levanta para cuidar aí também interinamente, né, e pastorear essa igreja abençoada. Então quero dizer que é um privilégio para mim, tá? Dizer que o povo batista da Grande Curitiba manda um grande abraço para o povo batista aí de Duque de Caxias, em especial desta amada igreja que hoje aniversaria, né? Encerra as celebrações pelo transcurso dos seus 41 anos de vida. E o que é que Deus tem, e Deus vai continuar falando, né? A igreja nesse dia especial. Eu creio, amados, que é algo que Deus tem colocado no meu coração, que tem a ver muito com o tema e com a divisa de vocês, não é? Sem dúvida alguma, o texto bíblico que vocês escolheram é um texto bíblico muito apropriado. O texto bíblico de 1 Pedro 5,7, não é? Ele tem tudo a ver com os dias de hoje. E não só hoje, né? Nós jamais imaginaríamos que passaríamos por esse período tão tenebroso, tão difícil, tão incerto, tão assolador da sociedade, das áreas da sociedade, da área social, da área econômica, da área política, mas sobretudo, né, a todos nós de uma maneira geral e a todo mundo, mais de 190 países já alcançados pela Covid-19, que é a doença desenvolvida pelo vírus SARS-CoV-2, um dos vírus do grupo do coronavírus. E quando a 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma promessa maravilhosa, essa é uma palavra maravilhosa do Senhor, porque vem encher o nosso coração de conforto, de esperança, de certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor nos ama. E quando nós lançamos e entregamos a Ele toda a nossa ansiedade, de fato, Ele cuida de nós. Ele nos conduz, Ele nos sustenta, Ele nos dirige,
Ele nos guia. E é o que ele tem feito com essa amada igreja ao longo desses 41 anos, quando vocês colocam ali lutas e vitórias, sem sombra de dúvidas, né? Por isso, a pergunta que eu quero começar na introdução a fazer é você crê que Deus cuidou de você até hoje? Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem cuidado de nós até hoje. Eu compartilhei com o pastor Hamilton em certa ocasião, e lá no conselho, que 2017 foi o ano mais difícil de nossas vidas. Se eu pudesse, não é, humanamente falando, eu tiraria 2017 da minha vida. Mas a gente não pode e não deve, porque é no meio da tribulação, é no meio da adversidade que a gente também cresce, a gente se desenvolve. E Deus permite que a gente se torne um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um cidadão melhor com as tribulações, com as provações. Então, mas eu não deixei de crer que Deus cuidou de mim em 2017. Né? Apesar de ter passado pelo vale da sombra da morte, ali estava o Senhor, o meu pastor, cuidando de mim, cuidando de nós. Minha amada na UTI por 2 vezes, mas ele cuidando dela, cuidando de mim, cuidando de nós. Né? Teve um problema cardíaco, depois teve uma embolia pulmonar para fechar o ano em 2017. Eu também tive diverticulite, mas Deus cuidando de nós. E tem cuidado até hoje. 2018 um ano difícil, 2019 outro ano difícil com a perda do sogro da sogra, mas aí vem 2020 e a gente, opa, esse ano vai ser uma bênção. E vai ser uma bênção. E é mesmo. Veio a pandemia. Por isso nós cremos no cuidado de Deus, né? Mesmo no meio de toda essa pandemia, essa grande surpresa, né, que jamais alguém poderia imaginar, né? Vocês da PIBUB, ou da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, aí no Rio de Janeiro, jamais imaginariam que a igreja ficaria impedida, né? Obstaculizada de poder se encontrar no seu templo, de ter aquele povo todo ali louvando, adorando, erguendo as mãos e abraçando e tal. Ninguém imaginava isso. Nós não imaginávamos. Mas Deus permitiu. Essa é a vontade permissiva de Deus. Não a vontade diretiva de Deus. Deus permitiu. E com isso a gente tem muitos e muitos ensinos. Essas preocupações que estão afetando todos nós e toda a sociedade nesses últimos 4 meses de 2020, certamente tem trazido também muito aprendizado. Porque nós também temos a oportunidade de lançar sobre o Senhor todas essas nossas preocupações. Ele mesmo nos ensina, não é? Que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, não é? Aí manda a gente olhar para os lírios do campo, para as aves do céu, e o Papai do Céu cuida de todos eles, de tudo isso. Ele não vai cuidar de nós que nos ama? Cuida sim, ele tem cuidado. Por isso eu quero dizer para você, meu amado, se você tem andado com medo, se você está se sentindo sobrecarregado, se você está sem nenhuma expectativa, com incertezas para o futuro, quero dizer, olha, lança nos braços do Senhor. É a melhor coisa que a gente pode fazer. É cumprir com esse ensino, com esse conselho maravilhoso do apóstolo Pedro, de lançar sobre o Senhor, porque o Senhor é quem nos dirige. Né? Se você não sabe que direção vai tomar depois que tudo isso acabar, né? A gente tem falado no mundo pós-pandemia, no novo normal, é a palavra de ordem hoje que a gente está falando, né? Desse ano atípico. Quero dizer para você, meu irmão, não se preocupe nem com isso. Entregue nas mãos do Senhor. Não se preocupe, porque Deus tem uma palavra especial para você e Deus tem um tratamento especial para você. Ele tem tratado especialmente de você, da igreja amada que completa 41 anos há 41 anos. tem tratado dela até aqui. Por isso ela pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres, não é verdade? Então, amados, dentre as muitas promessas da palavra de Deus, que nós sabemos, todos nós sabemos que a palavra de Deus traz mais de 8.000 promessas. Muitas delas falam sobre o cuidado de Deus para comigo, para contigo, para conosco, né? Mas existem algumas que nos chamam muito mais a atenção e elas são relacionadas exatamente ao cuidado de Deus. Quando a gente olha para a vida de Davi, o salmista e outros salmistas, a gente vê exatamente isso. Muitas palavras, não é? Que nos fazem relembrar
o modo amoroso e o modo como o Senhor cuida dos seus filhos. O modo como o Senhor cuida de cada um de nós. Existem histórias bíblicas que demonstram esse cuidado do Senhor por cada um de nós, pelo seu povo, pelo Israel de Deus lá atrás, mas pelo Israel de Deus hoje, pelo povo de Deus hoje que se reúne aí na Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, meus amados, lendo a palavra do Senhor, a gente vai encontrar muitas experiências vividas pelo povo de Deus, não é? Que experimentaram o cuidado do Senhor e que nós podemos aplicar hoje nas nossas vidas, né? E nós encontramos na palavra de Deus o seu cuidado em cada momento da nossa vida. Não pensemos nós que Deus não tá tudo bem com você, tá tudo bem, Deus não está cuidando porque está tudo bem, está cuidando para que tudo esteja tudo bem, mas também está cuidando quando tudo não está bem. Tem uma música de um autor que eu gosto muito, né? Se Deus me curar, Deus é Deus. Mas se Deus não me curar, Deus continua sendo Deus. Olha que coisa tremenda. Porque Deus, eu adoro pelo que tu és. E eu o louvo, e eu te louvo pelo que tu fazes. E essa tem que ser a postura de cada um de nós. Adorar o Senhor pelo que Ele é. Um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que me dá aquilo que eu não mereço, me deu a salvação, eu não mereço, mas Ele me deu. E Ele não me deu aquilo que eu merecia, que era o inferno, mas Ele me livrou por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz, que me remiu e me redimiu, né, dos meus pecados, e me remiu. Então a palavra de Deus nos diz, meus amados, que nesses dias todos de ansiedade que nós temos enfrentado, porque a ansiedade ela é positiva também, tá? É importante nós observarmos isso. Existe a ansiedade, tem pessoas que acham que a ansiedade ela é somente negativa. Não. A ansiedade é algo natural do ser humano. A ansiedade é algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso comportamento, do nosso modus operandi, não é? Então a ansiedade faz parte. Agora o problema é quando ela nos controla, quando ela toma conta de nós, aí ela é negativa. Aí ela se torna algo pernicioso, prejudicial. Então em dias de ansiedade, não se esqueça, o Pai cuida de nós. O Pai Celestial continua cuidando de nós. Por quê? Porque quando eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, Ele tem cuidado de nós. E Ele é um Deus que cumpre com aquilo que Ele promete. Amém? Ele cumpre, Ele é um Deus verdadeiro. Em dias de angústia, pode contar com a proteção de Deus. Por quê? Porque o salmista diz isso no Salmo 59, no versículo 16. Ele diz assim, olha, eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Davi experimentou isso na vida dele, porque Davi passou por muitos momentos de angústia. Mas Deus o cuidou, Deus o protegeu, Deus o guiou e Deus o transformou num homem segundo o seu coração. Todos conhecem a história de Davi, eu não preciso aqui repetir, não é? A palavra de Deus também nos diz, não é? Que Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que nos promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz Mateus capítulo 28, verso 20, lá na grande comissão. Não é verdade? E aí João completa no capítulo 14, verso 23, quando Jesus respondendo aos seus discípulos disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E aí, meus amados, aqui a gente vai encontrar, em todos esses versículos que já lemos, promessas de Deus que expressam o seu cuidado por cada um de nós. Eu creio que é isso que Deus tem feito na vida desta amada igreja, desta amorosa igreja que tem alcançado vidas, famílias com o amor de Jesus e com a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus. E daí, quando eu olho também para um texto que foi feita uma reflexão muito interessante, que eu tomei como base do pastor Marcelo Fernandes, lá em Números, quando ele fala sobre a nuvem, sobre o tabernáculo, meus amados, isso falou muito ao meu coração. O texto bíblico diz assim, eu vou ler bem rapidinho para os amados, capítulo 9 de Números, do verso 15 ao verso 21, são apenas
6 versículos, e diz assim, quem tiver com a sua Bíblia, acompanha aí, por favor. Números, capítulo 9, verso 15 ao verso 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, peraí, pastor, tenha misericórdia, pastor, amém. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. E aqui, meus amados, a gente abre um pequeno, uma pequena reflexão de que, como nós falamos antes, a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. E a maioria delas, meus amados, são relacionadas com o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas também tem muitas promessas que envolvem várias áreas da nossa vida, não é? E aqui o texto vai nos relatar um pouquinho da história do Israel de Deus, do povo hebreu, até mesmo antes do Israel de Deus lá, né? Quando Moisés sai do Sinai, está na peregrinação com o seu povo em direção à terra prometida. E aqui a gente vê a mão de Deus sobre o seu povo, cuidando do seu povo no deserto. Literalmente, o povo no deserto. A gente sabe que seriam 3 a 4 meses para atravessar o deserto, mas por causa da desobediência do povo, eles levaram 40 anos, né? Alguns estudiosos falam 38, outros falam 40. 40 anos que poderiam ser apenas 4 meses. Por uma caminhada, não é? Em direção à terra prometida, com um monte de desafios pela frente. E a palavra nos vai mostrar exatamente isso. Não é? Que no meio de todos esses desafios, o Senhor esteve cuidando do seu povo. E às vezes, quando a gente olha para o povo de Israel lá atrás, a gente diz assim, ó, povinho! E a gente esquece que a gente age do mesmo jeito, muitas vezes. A gente também é o Israel de Deus. A gente também, não é, quer fazer do nosso jeito as coisas. A gente parece que quer dar um jeito, né? Nas nossas coisas antes de entregar a Deus. Por isso eu achei extremamente pertinente o texto bíblico que essa amada igreja escolheu para o seu aniversário, nesse momento tão delicado, e lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Meus amados, eu acredito que nunca deve ter passado pelo coração de cada um de vocês tanta vontade de se reunir como vocês devem estar hoje, presencialmente. Aqui o povo, aqui na Grande Curitiba, até pressão governamental, alguns pastores, entre aspas, fizeram. Por quê? Porque o povo não aguentava, queriam se reunir, queriam estar juntos. E se esqueceram que a igreja do Senhor também, ela pode estar distante, mas pode estar junta, como nós estamos aqui. Não é? Eu em Curitiba, você no Rio de Janeiro, como a Aline disse, um num bairro do Rio, outro no outro bairro, mas pela internet a gente está junto e a gente está experimentando dessa comunhão maravilhosa, não é? E aí Deus vai trabalhando no seu povo e dando demonstrações através de sinais muito claros, não é? Da sua amplitude do seu cuidado, não é? Da dimensão do seu cuidado. E Deus continua dando esses sinais ainda hoje para nós,
Deus tem cuidado de cada um dos amados aí. Deus tem dado aos amados os recursos tecnológicos, a equipe de louvor se reunindo lá para preparar um louvor, os irmãos cantando o hino do cantor cristão. Aí diz o pastor Hamilton, né? Hamilton disse, me colocaram numa situação difícil. Se fosse comigo então, pastor Hamilton, eu seria mais desafinado do que você 10 vezes também. Mas é assim mesmo, a gente canta com muita alegria, a gente serve com alegria, cada um com seu dom, cada um com seu talento. Se é pregar, se é cantar, mas Deus continua cuidando de nós. Então, amados, aqui a gente vê nesse contexto um tabernáculo que foi construído, que foi edificado, né? E que algo muito importante aconteceu. Sabe, um evento, um fenômeno sobrenatural aqui, a nuvem sobre o tabernáculo. O que essa nuvem tem a nos ensinar? O tabernáculo seria aquele lugar onde estaria a arca do Senhor e as tábuas da lei, portanto, simbolizava a presença do Senhor. E o povo constrói esse tabernáculo, e no dia em que eles levantam, a palavra de Deus vem, né, com uma nuvem e cobre esse tabernáculo. E aquela nuvem que cobre o tabernáculo era a demonstração visível da presença e do cuidado de Deus com o seu povo, não é? Porque aquela nuvem os abrigava, o texto nos reportou isso, durante o dia, e se transformava numa coluna de fogo durante a noite. Durante o dia para guardá-los e protegê-los do sol escaldante, da temperatura que chegava a mais de 50 graus. E durante a noite para guardá-los do frio, com aquela coluna de fogo, mas também dos inimigos. E a gente sabe muito bem, né, que Deus faz isso quando o povo está prestes a entrar no Mar Vermelho. Então, quero lembrar os amados, né, que algumas coisas importantes desta história também se aplicam, né, a algumas verdades do meu coração sobre o cuidado de Deus. Algumas verdades preciosas, eu preciso me apropriar delas para eu poder, cada vez mais, confiar nesse cuidado. E o título dessa mensagem é Confiando no Cuidado de Deus. E quando nós confiamos no cuidado de Deus, nós desfrutamos de muitas bênçãos para a nossa vida. E que bênçãos são essas, né? O salmista nos lembra lá no Salmo 116, no verso 12, né? Diz assim, que darei eu ao Senhor diante dos benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor diante dos benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor diante das bênçãos que tem derramado sobre minha vida, sobre nossas vidas? O que é que Deus espera de mim? Deus espera de mim um coração consagrado. Deus espera de mim um coração adorador. Deus espera de mim um coração que se relacione intimamente com Ele. Eu vibrei quando o pastor Hamilton falou sobre oração. Gente, que coisa maravilhosa é saber que esta igreja é uma igreja de oração. Ora todos os dias. Que coisa maravilhosa ao saber que a PIB Universitária do Brasil, no Rio de Janeiro, é uma igreja de oração. Louvado seja Deus, porque a oração é uma das maiores armas que Deus nos deu. E que muitas igrejas não têm usado. Duas poderosas armas que a igreja tem, que o Senhor nos deu, é a palavra dele e a oração. A oração nos conecta com Deus numa velocidade ultrassônica, superior à ultrassônica. No mesmo momento em que nós conversamos com o Senhor, Ele está nos ouvindo. É uma coisa tremenda. E ao nos ouvir, Ele se relaciona conosco, Ele fala conosco e assim por diante. Não só pela sua palavra, mas também nas orações. Então, meus amados, eu gostaria de apenas destacar algumas dessas bênçãos, não é, que Deus tem derramado sobre nossas vidas e certamente derramou e tem derramado sobre a vida dessa amada igreja no seu 41º aniversário. Quando confiamos no cuidado de Deus por nós, recebemos a bênção da proteção. O texto nos fala no versículo 15 e 16 que no dia em que o tabernáculo foi construído, a nuvem o cobriu. A tenda do testemunho foi protegida. Ali estava a arca do Senhor, não é? E o texto diz que à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Até amanhã. Assim era de contínuo, quer dizer, durante a noite o fogo e durante o dia a nuvem o cobria. E de noite havia aparência de fogo. Por quê? Porque senão ninguém aguentaria, não é? O calor escaldante do deserto, como eu já disse, e o frio
da noite no deserto que chega a menos de 50 graus. Era assim que sempre acontecia. Deus tem cuidado também de nós. Olha, meus amados, quantas circunstâncias pelas quais nós não temos passado e adversidades, né? Que nós não sucumbimos porque Deus nos protegeu. Deus já nos livrou de certas coisas que nós nem sabemos. Se nós fôssemos relatar, nós ficaríamos aqui a noite toda, né, Aline? Contando. E aí nós cantaríamos aquele hino do cantor cristão. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, né? Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Nós ficaríamos surpresos de vermos o que Deus já fez. Meus irmãos, quando eu olho para trás, 2017, 2018, 2019, 2020, até hoje, eu vejo quanto Deus tem protegido a gente. O quanto Ele tem nos amparado. Meus amados, basta citar só um exemplo. Pastor Sócrates Oliveira de Souza. 36 dias no hospital aí no Rio de Janeiro. Não é? Pastor Hamilton nos abençoou aqui, nos mantendo informado, mandando para nós algumas notícias, e a gente repassava para todo mundo, e começamos a orar, e o povo de Deus orando. Meus irmãos, a oração é a alavanca que move a mão de Deus. O povo de Deus precisa continuar orando mais, para que esse Deus que nos protege, que nos ampara, continue, não é? Nos sustentando e nos protegendo. Amém? Alguém pode dizer amém aí? Então, a semelhança do cuidado com o povo de Deus lá no deserto, Deus tem oferecido o seu cuidado e a sua proteção a mim, a você, a cada um de nós. No Salmo 91, o salmista relembra a gente dizendo que aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, versículo 1. Olha que coisa maravilhosa, nós estamos abrigados, nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. Uma outra figura bíblica diz que nós estamos debaixo das asas do nosso Deus. É Ele que cuida de cada um de nós, não é? Eu me lembro de uma ilustração, e aqui eu encerro esse primeiro ponto, em que foi feito um concurso de arte na Europa, há muitos e muitos anos atrás. E eram quadros, né? Pinturas, que pudessem mostrar ou que pudessem comunicar a paz. O tema da exposição era paz. Paz. Qual das artes ou das telas mais retratariam a paz, a verdadeira paz? E para os jurados, eles viram inúmeras telas. Tinham telas lindas, com aquele mar calmo, tranquilo, com aquele campo verdejante, lindo, com aquelas ovelhinhas, coisas lindas. Olha, cada paisagem maravilhosa, né? Pareciam aí as maravilhas do mundo naquelas paisagens, naquelas telas. E de repente apareceu uma tela horrível. Um caos absoluto, total. Tudo destruído. Mas uma árvore lá no cantinho daquela tela ainda estava de pé. Tudo destruído à sua volta. Mas aí uma árvore estava de pé. E naquela árvore tinha um ninho. E naquele ninho, um destaque, uma ave. E os seus filhotes embaixo daquelas asas. E a ave cuidando dos seus filhotes. E apareciam os olhinhos dos filhotinhos debaixo daquelas asas e debaixo daquela árvore. Qual foi a tela que ganhou? Foi essa. Esta foi a tela que retratou a verdadeira paz. Porque a verdadeira paz, né, é no meio do caos. No meio do caos a gente se sentir protegido. No meio do caos a gente se sentir tranquilo, certo de que o Senhor está nos protegendo, cuidando de nós. E é isso que Deus faz. Porque o salmista diz isso também no Salmo 121. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não vai te ferir, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Foi isso que o povo de Deus experimentou naquele contexto
E é isso que nós estamos experimentando hoje. É isso que vocês estão experimentando aí no Rio de Janeiro e nós aqui no Paraná, com as nossas 100 igrejas e 26 congregações, o povo batista aqui, o povo de Deus aqui reunido, tem essa ciência de que o Senhor nos tem protegido no meio dessa pandemia. Ah, se não for o Senhor. Se não for o Senhor, o salmista lembra no Salmo 124, as águas nos teriam engolido. Também lembram o salmista. Então, essa nuvem do Senhor continua cuidando de nós, porque a presença do Senhor é o poder do Senhor. É o Senhor quem proporciona este sentimento, mas mais do que sentimento, amados, é esta convicção que precisa estar no seu coração, no meu coração, de que Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de minha casa, Deus cuida do meu lar, Deus cuida não só da minha cobertura, né, física, mas também da minha vida como um todo, emocional, espiritual e em todos os sentidos. E também material, profissional. Quantos de nós não fomos? Eu já estou aposentado, pastor Hamilton provavelmente também, servindo agora no ministério de maneira integral. Eu fui funcionário da FIEP 33 anos, hoje eu estou me dedicando exclusivamente agora às igrejas e ao ministério pastoral, mas eu tenho certeza de que o Senhor tem cuidado dos seus. Talvez você se sinta ameaçado em ser despejado, em ser melhor demitido, não é? Em ser despedido do seu emprego. Não se preocupa não, entrega nas mãos de Deus, confia nele. Deus jamais vai fechar uma porta para não abrir uma outra melhor ainda. Por isso a PIB Universitária do Brasil, que completa mais um ano de vida nesse contexto difícil, tenha essa certeza. O Senhor, não é, tem preparado vocês para superarem, não é, essa pandemia com a proteção dele. Esses 102 dias que nós completamos de isolamento social, nós estamos tendo com a proteção do Senhor. É Ele quem tem cuidado de nós, não é? Amados, mas também além disso, o Senhor tem uma segunda bênção, meus amados, que eu considero da maior importância, não é? Quando nós confiamos no cuidado de Deus, Deus nos abençoa com a direção para a nossa vida, com orientação para a nossa vida. Não era só a proteção da nuvem, né, dada por Deus naquele contexto, mas também Deus dava a eles direção. A Bíblia diz assim, exatamente no versículo 17 do texto, que a nuvem que se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Então eles tinham a direção de Deus sobre o que eles precisavam fazer. O povo ficava sempre atento aos movimentos da nuvem. E o povo só andava, só progredia quando a nuvem dava orientação. Meus amados, a Aline leu hoje Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas, né? Apresentei-vos a Deus, fugiu agora da memória o texto. Me ajudem, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos a Ele. Transformai-vos. Transformar isto com a sua mente transformada, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Desculpem porque eu quis citar de cor aqui, acabei me esquecendo do texto. Não é? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos submetemos a Deus e olhamos para a sua vontade e identificamos a sua direção, a sua orientação e vamos de acordo com aquilo que Deus nos mostra, sem dúvida nenhuma, nós vamos avançar. Nós vamos sempre sermos bem-sucedidos. E o povo precisava ficar atento aos movimentos da nuvem. E era assim que o povo fazia. Eles não tinham bússola, eles não tinham mapa. E Deus deu essa direção para eles. Eles não tinham um projeto pré-definido de conhecimento de todos, né? Que os direcionasse para onde eles deveriam seguir. Mas eles sabiam que deveriam permanecer totalmente dependentes do movimento da nuvem. Eles foram orientados assim. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam.
E a palavra de Deus diz que a nuvem ficava algumas horas, alguns dias, alguns meses, até sem se movimentar. E eles precisavam ficar ali, ó, olhando fixo para ela. Eles não sabiam o momento de ir e nunca sabiam o momento de parar. Talvez seja isso que esteja acontecendo com a gente hoje e que a gente precisa confiar no Senhor, que Ele tem cuidado de nós, não é? Ele tem cuidado de nós e essa confiança nele é de que Ele sabe o que vai fazer. Deus é todo onipotente, tem todo poder, é todo poderoso, mas Deus é todo onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Ele é o Senhor da história, Ele é soberano sobre nossas vidas. Não importa se sejam 100 dias ou 150 ou 200 dias. Nós vamos começar uma campanha de oração no próximo dia 5 de julho, aprovada pela CBB, né? 27 dias de oração pelo Brasil, pelo fim da pandemia e pela descoberta de uma vacina eficaz, aplicável em massa. Uma sugestão que nós demos ao pastor Sócrates, ao pastor Fausto, e isso vai acontecer. Nós vamos ter todos os estados unidos em oração. Por quê? Porque nós estamos olhando para o Senhor. É Ele, não são os cientistas que vão definir, não. Eu não admito, eu não consigo conceber a ideia de que o fim da pandemia está nas mãos dos cientistas, dos infectologistas, dos médicos, dos biólogos, com todo respeito. Eu os amo, eu os respeito e oro por eles, para que Deus dê a eles insight, dê a eles inspiração, dê a eles iluminação. Eles são instrumentos nas mãos de Deus. Claro, são eles que estão buscando e procurando, mas quem vai dar a eles a solução é Deus. Amém? Porque é o nosso Deus Todo-Poderoso que tem o controle da história. Ele continua comandando a história e governando a tudo e a todos. O salmista lembra isso no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que nela há e todos que nela habitam pertencem ao Senhor. Portanto, meus amados, vamos continuar olhando para o Senhor, confiando no Senhor. Vamos continuar nos reunindo online. Vamos continuar usando as tecnologias que Ele tem colocado à nossa disposição. Vamos continuar usando a garotada, como disse o pastor Hamilton, né? Essa garotada inteligente, criativa, inovativa, porque elas vão encontrar cada vez mais soluções para que a gente possa adorar a Deus mais e melhor, com mais pessoas ainda. Vamos colocar os nossos olhos fixos no Senhor. E não vamos perder de vista o movimento do Senhor. Vamos depender do Senhor, porque é Ele quem vai nos dar as coordenadas. E eu creio, meus amados, que nós vamos, num tempo recorde, ter essa vacina eficaz, aplicável, para que nós, do grupo de risco que não estamos podendo sair, a minha amada e eu somos, né? E outros mais, possamos ter essa tranquilidade de poder fazer o nosso trabalho de uma maneira mais light, né? Mais tranquilo. É isso que Deus coloca diante de cada um de nós, essa certeza. O que é que isso significa para nós, meus amados? Significa de que aquele que anda na presença de Deus, aquele que obedece o Senhor, aquele que olha e prioriza a vontade do Senhor, não fica para trás e nem vai andar à frente, mas vai andar exatamente de acordo com a direção de Deus, de acordo com a orientação de Deus. E é isso que a amada igreja, que completa 41 anos, está fazendo. Ela está debaixo do cuidado de Deus, prestando atenção ao movimento de Deus, e quem está debaixo do cuidado de Deus está andando de acordo com o compasso de Deus. Porque quem não anda no compasso de Deus, aí sim, aí não tem a proteção do Senhor. O salmista diz isso no verso 22, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, eles permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Eu já disse e vou repetir aqui, o alfabeto do crente não deveria ser A, B, C, D, E, F, G. O alfabeto do crente deveria começar com O. O, B, D, C. Não é? Nós deveríamos sempre sermos alfabetizados nisso, porque é isso que abençoa, é isso que nos torna cada vez mais bem-sucedidos. Ah, meus amados, e aí tem uma terceira bênção que eu queria, e última bênção aqui, das 3 que eu queria destacar. Existem tantas outras bênçãos mais, né, que a gente pode falar, ou poderia falar. O profeta Jeremias nos lembra isso lá no capítulo 29, no versículo 11. Deus dizendo o seguinte:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, no Rio de Janeiro. Diz o Senhor, eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro cada vez melhor. O melhor de Deus ainda está por vir para essa amada igreja. O melhor de Deus ainda está por vir na vida da irmã Leni, na vida da irmã Wayne, na vida da irmã Aline, na vida do pastor Hamilton, da irmã Venância, das princesas desse casal maravilhoso. O melhor de Deus ainda está por vir. Sabe por quê? Porque os meus pensamentos não são seus pensamentos. Porque os meus caminhos não são seus caminhos, diz o Senhor lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Ele diz assim: como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos muito mais altos do que os seus pensamentos. Ah, meus amados, precisamos permitir que Deus nos dirija, que Deus nos guie. E não hajamos de maneira intempestiva e muitas vezes impulsiva, saindo a fazer aquilo que nós entendemos que devemos fazer. Seja uma compra de uma casa, seja a compra de um veículo, seja um negócio importante a ser realizado, uma decisão importante a ser tomada. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá a tua direção. Senhor, seja um namoro a ser iniciado, seja um noivado a ser firmado, um casamento a ser marcado. Não importa. O que importa é que o Senhor precisa estar à frente. O Senhor precisa aprovar. O Senhor precisa abençoar. E nós só devemos ir quando nós tivermos a certeza de que o Senhor nos sinaliza. Amém? E por último, a terceira bênção. Primeira bênção da proteção. Segunda bênção da direção. E a terceira bênção daqueles que confiam no Senhor e no cuidado do Senhor. Sabe qual é a bênção? É a bênção do descanso. É a bênção da paz. Não tem coisa melhor do que o descansar no Senhor. Descansa no Senhor e faz o bem, diz o salmista, né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, diz o salmista lá no Salmo 34. O texto de Números vai dizer: conforme a ordem do Senhor, o povo partia. Conforme a ordem do Senhor, o povo acampava. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Deus sabia dos limites daquele povo. Deus sabia que eles não aguentariam. Por causa da sua própria arrogância, orgulho, vaidade, não é? Devaneios, o povo acabava tropeçando. Por isso ficaram 40 anos. E isso acontece com a gente também. A gente quer fazer as coisas da nossa maneira, não é? A gente quer decidir, a gente quer liderar o Espírito Santo muitas vezes. Muitas vezes a gente quer liderar o Espírito Santo, quando a gente deve sempre ter a percepção e o discernimento que é o Espírito Santo de Deus que nos lidera. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus impediu o apóstolo Paulo de ir para um determinado lugar. Se o apóstolo Paulo tivesse ido, ele morrido. E ele não foi, porque ele foi impedido pelo Espírito de ir. E ele obedeceu. Então, da mesma forma, somos nós. Será que nós estamos sendo suscetíveis, sensíveis à voz do Espírito de Deus? Estamos ouvindo aquilo que Deus tem a nos falar? Mas Deus conhece os nossos limites físicos, os nossos limites emocionais, os nossos limites espirituais. Deus conhecia muito bem os limites do povo. E chegou um momento em que Deus fez a nuvem parar para que eles pudessem ali descansar. Era um período de descanso da jornada. E sabe, irmãos, eu fiz uma prova de mestrado esses últimos dias e eu achei coisa interessante, pastor Hamilton, que em espanhol fui tentar traduzir um texto e o texto dizia: Jesus é o nosso descanso sabático. E é mesmo. Por incrível que pareça, não é? Jesus é o nosso descanso sabático. Por isso que Jesus é o Senhor do sábado. E há muita relação entre o descanso sabático lá no Velho Testamento com o nosso Jesus, porque ele é o nosso descanso eterno. É ele que nos dá o refrigério, a verdadeira paz. É ele que nos dá realmente esse descanso para a gente poder, sabe, relaxar. Como é gostoso, né? Sentar numa areia de uma praia no Rio de Janeiro,
né, com o seu guarda-sol, uma aguinha de coco gelada, não é? E aí curtir ali um descanso gostoso com a família, vendo o mar, aquela brisa gostosa do mar, que coisa gostosa. Pois é, Deus coloca isso à nossa disposição do ponto de vista espiritual. Basta que nós nos apropriemos dessa promessa maravilhosa. Quanto mais nós confiamos no Senhor, mais nós descansaremos nele. Mais despreocupados nós ficaremos. Sabe por quê? Porque é Deus quem está presente, conduzindo nossas vidas. É Ele. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, diz: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Sabe por quê? Porque Deus preservou. Tudo estava debaixo da providência de Deus. Tudo estava debaixo do cuidado. Essa amada igreja, nos 41 anos, sempre esteve debaixo do cuidado de Deus. E continua estando, para a glória dele. Ela vai continuar proclamando o evangelho de Jesus, o evangelho da esperança, o evangelho que transforma vidas, famílias, não é? Pessoas que estão abandonadas ou muitas vezes nas ruas, escravizadas pelas drogas. Pessoas que estão sem esperança nenhuma, desgostosas, desesperançadas, vão encontrar, na verdade do evangelho proclamada pela PIB Universitária do Brasil, do Rio de Janeiro, a solução, sabe? É isso que a palavra de Deus vai proporcionar a todos aqueles por intermédio do canal da sua bênção, que é essa amada igreja, que completa mais um ano de vida eclesiástica. Salmo 91, versículo 10, concluindo, diz: se você fizer do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o seu abrigo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens, a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. O que é que o salmista diz? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você é capaz de medir, meu amado, a dimensão desse cuidado de Deus? Será que a gente é capaz? Que coisa tremenda é poder desfrutar do cuidado do Senhor. Que coisa maravilhosa é descansar o nosso coração no abrigo do Altíssimo, do nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo que a nossa vida ali está protegida, está segura, sabendo que com Ele nós temos a direção, a orientação, sabendo que desgraça alguma vai chegar à nossa casa, porque os anjos do Senhor têm nos protegido. Eu quero terminar contando o livramento que Deus me deu há algum tempo atrás. O ano passado eu saía da sede da convenção, pastor Hamilton. Assim como o senhor tem entrado e saído, né, todas as vezes ali na sede da convenção, aí no Rio de Janeiro, da Fluminense, né? Eu aqui saindo da sede da Convenção Batista Paranaense, onde era também o escritório da nossa associação, e é numa avenida que é logo depois de uma baixada, né? De uma lombada natural. E ali descem carros a toda velocidade. E eu saí com 2 pastas e um data show, porque eu ia atender uma igreja no final de semana com a palestra de planejamento estratégico no sábado. Sexta-feira, às 18 horas. O horário de rush. Eu não percebi que um cadarço do meu tênis, eu estava com tênis, estava solto. E na ansiedade de correr e atravessar o asfalto, o meu carro estava do outro lado no estacionamento. Eu pisei no cadarço, tropecei e caí de boca no chão, com as 2 pastas e o data show. Meus irmãos, eu achei que fosse morrer, porque naquele momento eu quis atravessar enquanto dava tempo, mas os carros estavam vindo. E eu achei que dava tempo, e dava tempo mesmo se eu não tivesse tropeçado. Mas eu caí literalmente no meio e eu feri a mão, com as mãos, soltei as bolsas, e naquele momento eu clamei: Deus meu, me livre, tenha misericórdia de mim. E olhei para o lado dos carros. Quando eu olhei, os carros pareciam que estavam em câmera lenta, pastor Hamilton. É uma coisa tremenda. Eu relato isso eu me arrepio. Os carros foram parando um a um, todos com os faróis acesos. Foram parando. E não bateram nos outros, não. Pareciam que eles sabiam.
E aí, deu tempo de me levantar, acho que aquilo durou uns 15 segundos. E uma mulher que me viu lá embaixo vindo de bicicleta, e o pessoal da sede da convenção do primeiro andar pela janela me viram, ficaram atônitos sem saber o que estava acontecendo. E de repente eu levantei, pedindo desculpas, saí, fui para o outro lado, peguei as bolsas, os carros ainda me deram a chance de pegá-las, fui para o outro lado. Foi um livramento do Senhor. Eu não tenho dúvida. Todo mundo me disse depois, pastor, eu não sei como é que os carros pararam, pastor. E eu digo, eu sei. Deus colocou uma coluna de anjos ali para segurar os veículos. Ou então um sinaleiro que não existia, sei lá. Eu quero encerrar dizendo isso, meus amados. Quando nós estamos debaixo do cuidado de Deus, não tem o que temer, não é? Que Deus nos abençoe, que Deus continue dando essa amada igreja a certeza de que vocês estão sob o cuidado do Senhor, por isso continue lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu não sei o que passa no seu coração, quais são as suas preocupações, mas uma coisa eu quero dizer, como o salmista disse no Salmo 55, no versículo 22, meu irmão, minha irmã, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele vai suster, Ele vai te proteger, Ele vai te prover, Ele vai te sustentar, Ele jamais permitirá que você venha a cair, Ele jamais permitirá que o justo venha a cair, porque Ele é um Deus que cuida de nós, é um Deus que cuida de cada um dos seus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue cuidando dessa amada igreja, que Deus continue dando a ela cada vez mais, não é? A visão de que quem está sob o cuidado de Deus vai encontrar a bênção da proteção, vai encontrar a bênção da orientação e da direção, e vai desfrutar do descanso do Senhor para a glória do seu nome. Amém? Que Deus assim os abençoe e que Deus assim faça a igreja continuar prosperando. Glória a Deus. Amém. Devolvo a palavra para o pastor Hamilton. Pastor Hamilton? Pastor Hamilton está nos ouvindo? Não sei se ele está ouvindo. Oi, louvado seja Amém. Deus. Glória a Deus. Ainda estão me ouvindo. A sequência do culto vai continuar, mas, irmã Aline, eu gostaria de, antes da continuidade, agradecer muito à irmã Jusceli, agradecer ao João Pedro e agradecer também ao Lucas Emanuel. Lucas, Deus conosco, né? E agradecer também a Táfnis e a Ana Carolina. São os familiares do nosso querido Dorgival. Jusceli, esposa, Lucas e o João Pedro. Lucas Emanuel e João Pedro são os filhos e as noras, Táfnis e Ana Carolina. Que Deus abençoe o ventre das noras para alegrar o coração desta família com crescimento abençoador. Aline, obrigado aí por esse tempinho. Ainda volto a falar no final para orar, agradecendo a sua vida e por essa mensagem tão extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Quando nós confiamos no cuidado de Deus, 3 coisas acontecem. Temos proteção, direção e descanso. Que bênção. Amém, glória a Deus. E essas bênçãos nós podemos perceber na nossa igreja. Aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso. Eu percebo isso nas nossas famílias, no cuidado de Deus conosco todos os dias. Nossa igreja tem permanecido ativa nesses 41 anos, e nesses 4 meses, né, que nós estamos isolados, nós continuamos ativos, né? Eu quase esqueci, mas não poderia deixar de falar que as mensageiras estão se reunindo às segundas-feiras após a reunião de oração. Os nossos adolescentes se encontram toda sexta-feira também após a reunião de oração. E os jovens também se encontram todo sábado para fazer um debate
Esses debates são ótimos, às vezes a gente fica 3, 4 horas e não dá vontade de acabar, a gente só para porque a gente está cansado, quer dormir, né? Mas a gente ama esses momentos que a gente passa junto. E é isso que representa os nossos 41 anos, diante de tantas bênçãos, como não louvar ao nosso Deus, como não exaltá-lo, como não ter vontade de louvar ao Senhor em nossos corações. Com certeza, nesse momento, há gratidão, há uma canção de gratidão. Então, nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós nesses 41 anos. O nosso Deus cuida de nós, cuida das nossas famílias, cuida da nossa vida. Ontem houve uma atividade, pastor. Nós tivemos aqui um louvorzão. Nós chamamos de Louvado Seja. Né, o tema do nosso, o nome do nosso louvorzão. E mesmo cada um na sua casa, as pessoas abriam a tela e cantavam, tocavam e exaltavam o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós tivemos a declamação de uma poesia e de autoria de um dos jovens da nossa igreja. E nós louvamos muito ao Senhor porque Deus iluminou a sua mente para que ele escrevesse essa poesia. E nesse momento nós teremos a repetição da declamação dessa poesia, porque uma vez que é uma coisa que a gente não ouve uma vez e deixa só uma vez, né? A gente vai, além de já estar gravado, a gente ainda vai ouvir de novo essa declamação. Então, eu queria que quem vai participar nesse momento já se preparasse, porque nós vamos ter a declamação dessa poesia, escrita pelo nosso irmão Júnior Barreto, aqui agora, louvando o Senhor. Ao Deus Criador pela audácia, lhe peço perdão, de tão pecador tentar lhe escrever versos de adoração. As palavras me faltam, se já me chegam, tu as conheces. Quisera eu conhecer e poder dominar toda a arte existente, para com arte tentar ousar-lhe fazer tão humilde uma prece. Com acordes e tintas, cenas e passos, vozes e atos, peço a Deus que receba, mesmo que singela, essa arte que faço. Para tentar lhe dizer o que ainda em verso nem sempre consigo, e então perceber que, apesar de não ver, estás sempre comigo. Cadê as palminhas? É muito bom nós termos esse momento em que nós colocamos os nossos dons e talentos à disposição do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, Júnior, e a vida de todos vocês que participaram nesse momento, e a vida da nossa igreja, né? Nós estamos encerrando esse mês, agradecendo ao nosso Deus e agradecendo por todas essas bênçãos, né, que o pastor falou aqui agora, e muitas outras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa igreja. Nós cremos que Ele é quem tem cuidado de nós, Ele tem nos amparado. E independente do momento, nós continuamos louvando ao Senhor, que nós continuemos louvando, exaltando o nosso Senhor como igreja. Nós somos uma igreja que se coloca de joelhos em oração todos os dias, para que as nossas famílias continuem de pé, para que nós continuemos de pé. Então, nós vamos louvar neste momento, orando, pedindo a Deus para que a nossa casa, o nosso lar, continue sendo uma casa de bênção, que louva e exalta o Senhor. E assim, né, a igreja que é formada por famílias, por muitas famílias, todos nós, cada um na sua casa ou no templo, onde quer que estejamos, sejamos bênção do Senhor, proclamando a sua mensagem. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento com a equipe de louvor que canta Casa de Bênção. Nós vamos louvar ao Senhor agora, exaltando esse Deus, né,
e dizendo, Senhor, eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção. Não sei se está preparado aí para a gente louvar ao Senhor neste momento. O vídeo está pronto. Mas se não tiver, nós vamos orar e logo em seguida, se ele estiver pronto, nós vamos assistir ao vídeo e louvar ao Senhor. Eu queria convidar neste momento a irmã Ana Paula para fazer a oração e encerrando este momento, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nós temos de celebrar 41 anos da nossa igreja. Não são 41 dias, não são 41 meses, são 41 anos que Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado. Então, vamos agradecer a Deus e pedir que Ele continue abençoando a nossa casa. Pai querido, Pai amado, te somos, Senhor, gratos, ó Pai, pela oportunidade que temos de juntos louvar o Teu nome e agradecer a Ti, ó Pai, pelos 41 anos da Tua igreja. Ó Senhor, nós sabemos, Senhor, que foram muitos momentos difíceis, muitos momentos que nós passamos, ó Pai, na construção do templo, ó Pai querido, mas o Senhor tem nos dado bênçãos, o Senhor tem nos dado, Senhor, provisão, o Senhor tem cuidado, Senhor, das famílias da Tua igreja. Ó Pai querido, são muitas as vitórias, ó Pai, incontáveis, Senhor, que nós temos para te agradecer, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunirmos, Senhor, a cada dia da semana, Senhor, a cada domingo, por essa plataforma, Senhor, por este meio que Tu nos deste, Senhor, para que possamos continuar em comunhão uns com os outros nesse momento de pandemia. Ó Senhor, abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoe, Senhor, as famílias da Tua igreja, fortifica-nos, Senhor, nesse momento, que nós possamos retornar, ó Pai, nas atividades presenciais com todo vigor, com o desejo, Senhor, de falar de Ti àqueles que não Te conhecem, de proclamar o Teu Evangelho, ó Pai querido, de estar cada dia mais unidos como um corpo de Cristo, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde. Cuida, Senhor, do pastor Hamilton, que está direcionando, Senhor, o nosso trabalho, a irmã Wayne, Senhor, que está à frente da igreja, também como vice-presidente, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, as suas vidas, guardando, ó Pai, as suas famílias. Ó Senhor, muito obrigada por tudo, ó Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que a gente teve de comemorar este aniversário neste mês, ó Pai, com pessoas tão especiais que estiveram aqui participando conosco. Que Tu, Senhor, esteja abençoando cada um deles que disponibilizaram o seu tempo para vir aqui, Senhor, trazer a Tua mensagem, para enriquecer, Senhor, o conhecimento da Tua igreja. Ó Senhor, muito obrigada por tudo. É em nome do Teu amado Filho Jesus que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Amém, amém. Não sei se a gente vai conseguir passar o vídeo agora. Eu creio que não, né? Não sei se vai ser possível passar o vídeo, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco essa noite. Muito obrigada, você que está aqui. Que o Senhor continue abençoando você. Vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sim. Espera um pouquinho que o vídeo já vai entrar, gente. Mas eu quero muito agradecer a você que está aqui presente com a gente hoje, tá? Enquanto a gente está preparando o vídeo, que Deus abençoe e continue abençoando você, sua família, todos nós aqui na igreja. Foi muito bom ver o rostinho de tantas pessoas que eu estava com tanta saudade de ver. E é bom a gente estar junto. Então, vamos louvar ao Senhor através dessa canção. Ser
Amém. A casa, que é a nossa casa, seja um lugar de bênção, seja um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar em que as pessoas confiam no Senhor. Essa é a minha oração e eu creio que se essa é a sua oração também, Deus vai fazer conforme a sua vontade. Nós temos mais um vídeo agora, antes da gente encerrar o nosso culto. E logo após, o pastor Hamilton estará com a palavra para poder encerrar esta celebração. E depois nós vamos nos cumprimentar, como nós sempre fazemos. Vamos assistir agora ao vídeo de comemoração do nosso aniversário. Que máximo! Hoje é seu aniversário! E eu estou aqui para comer um pedação de bolo com você! Parabéns pra você nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Parabéns pra você nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quando você nasceu, teve uma festa no céu. Deus tinha sua história escrita no papel. Você iria crescer, ser forte e inteligente pra adorar ao Senhor e nos alegrar. E hoje estamos aqui pra comemorar. Parabéns pra você, quero ouvir nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Bem forte! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Muitas felicidades, muita saúde. Parabéns! Que bênção! Que bênção! Nós pedimos aos irmãos que fizessem o seu bolo para poder a gente comemorar junto. E os irmãos abraçaram essa ideia, foram lá, fizeram, compraram um bolo. Teve gente que tinha salgadinho, docinho, tinha um monte de coisa na mesa para poder comemorar o aniversário da nossa igreja. Não foi com um bolo de 41 metros, não foi com um bolo lá no nosso salão, mas foi um bolo caseiro, um bolo festivo, um bolo alegre, celebrando ao Senhor pelos 41 anos da nossa igreja. Louvamos ao Senhor pela sua vida, pela sua presença aqui essa noite com a gente. Se você nos visita essa noite, seja muito bem-vindo, volte mais vezes. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. Pastor Hamilton, pode falar. Fique à vontade para encerrar. E agora, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações doces e suaves do Santo Espírito seja com cada um dos meus irmãos aqui presentes, com cada um dos pregadores que estiveram conosco, cada um dos cantores, cada um que trabalhou durante este mês e, de algum modo, demonstrou amor ao Senhor ao participar da comunhão.
que este amor, a graça e a consolação do Espírito seja de modo especial com o pastor Dorival, sua família, seu ministério, agora e para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito obrigado, Dorival. Obrigado a todos. Obrigado, querido. Obrigado. Um abraço a todos aí. Deus abençoe. Mais uma vez, parabéns pelos 41 anos dessa amada igreja. Um abraço aqui de todos os batistas da Grande Curitiba. E obrigado por adorar a Deus com vocês. Deus abençoe. Obrigado. Beijo no coração. Obrigada. Tchau. Deus abençoe, pastor. Boa noite. Boa semana, noite. meus irmãos. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, irmãos. Amanhã, às 6 horas, às 18 horas. Boa noite. Boa noite, gente. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns. Tudo, abre a câmera, Lucas. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus caprichou em vocês, hein? Ó. Amém. Boa noite. Boa noite.